pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução. Pelo menos essa é a tendência para o candidato que estiver seguindo método que nós já propomos em outra videoaula, que quem quiser pode acessar clicando no link. Posso dizer uma coisa? Já soube de vários candidatos e até de professores que acharam essa questão de nível difícil, mas eu discordo. Na verdade, depois de uma leitura cuidadosa, que no fim das contas se faz necessária em qualquer questão, por mais fácil que seja, o candidato pode sacar o gabarito com segurança e, se sacar esse gabarito o quanto antes, vai dispor de mais tempo para resolver questões mais difíceis. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Ainda daquela vez pude constatar a bizarrice dos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Ao se aproximar, verifiquei que o senhor Timóteo, gordo e suado, trajava um vestido de franjas e lantejoulas que pertencera à sua mãe. O corpete descia-lhe excessivamente justo pela cintura, e aqui e ali rebentava, através da costura, um pouco de carne aprisionada, esgarçando a fazenda e tornando o prazer de vestir-se daquele modo uma autêntica espécie de suplício. Movia-se ele com lentidão, meneando todas as suas franjas e abanando-se vigorosamente com um desses leques de madeira de sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça. Assemelhava-se mais a um turbante ou a um chapéu sem abas, de onde saíam vigorosas mechas de cabelos alourados. Como era costume seu também, trazia o rosto pintado. Para isso, bem como para suas vestimentas, apoderara-se de todo o guarda-roupa deixado por sua mãe, também em sua época famosa pela extravagância com que se vestia e que, sem dúvida, fazia sobressair-se o nariz enorme, tão característico da família Menezes. Pela voz de uma empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos 1950, aqui observada na A. Opção por termos e expressões de sentido ambíguo. B. Crítica social inspirada pelo convívio com os patrões. C. Descrição impressionista do fetiche do personagem. D. Presença de um foco narrativo de caráter impreciso. E. Ambiência de mistério das relações entre familiares. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: pela voz da empregada da casa, a descrição de um dos membros da família exemplifica a renovação da ficção urbana nos anos 1950, observada em que aspecto? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós propomos, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. O que acontece quando nós chegamos nessa questão? Depois de nós lermos o texto, entendemos mais ou menos o sentido de alguém que o enunciado identifica como empregada doméstica, descrevendo a maneira de se vestir do patrão, o senhor Timóteo, e fazendo uma série de críticas. Só que o candidato tem nessa questão apenas uma
das que ele precisa ler e avaliar o grau de dificuldade. Fica fácil até a eliminação de duas alternativas. Sobre isso, nós vamos comentar daqui a pouco. Então, de acordo com o método que nós já propomos, nós atribuímos um nível médio de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para reler o texto e reparar uma coisa. Primeiro que, pelo enunciado da questão, quem está narrando é uma empregada doméstica. Reparem o quanto essa empregada está descrevendo o senhor Timóteo de uma forma sarcástica. Entre outras, dizendo isso que nós estamos destacando agora em vermelho. Pelo sentido do texto, fica claro que esse suplício é um julgamento que essa empregada faz sobre o modo como o senhor Timóteo se veste. Mais adiante, ela ainda diz que o perfume era enjoativo, mais uma vez fazendo um julgamento, um juízo de valor, baseado no que ela, a empregada, considerava. E podemos notar que essa empregada faz isso até o final do texto, ou seja, conduzindo a condição de gabarito da questão à alternativa C, porque descrição impressionista é exatamente isso, mostrar as impressões que se tem de algo ou alguém, como faziam os antigos pintores impressionistas, como Monet, Degas, Pissarro e por aí vai. Bem, agora nós vamos analisar as outras alternativas. As alternativas A, B e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa D comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Primeiramente, vamos analisar a alternativa A, que depois da primeira leitura ainda fica um pouco suspeita, porque na fase de pré-leitura o candidato tem nessa questão apenas uma das que ele tem que ler e avaliar o grau de dificuldade. Será que a ausência dessa ideia da alternativa A fica clara depois da primeira leitura? Não, não fica. Percebemos que precisamos ler de novo o texto para procurarmos isso, essa presença de termos e expressões de sentido ambíguo. Então nós deixamos essa releitura para depois, quando chegar o momento de se resolver mesmo essa questão. Quem quiser agora pode dar uma pausa para ler e perceber que esses termos e expressões ambíguas simplesmente não se encontram no texto. Sobre a alternativa B, sim, nós temos sem dúvida nesse texto uma crítica social. O que não se verifica é qualquer coisa que diga que haja convívio da empregada com seus patrões. Ainda é uma alternativa que fica suspeita depois da primeira leitura. Mas quando nós lermos mais atentamente, nós vamos perceber que não se encontra de maneira nenhuma essa ideia no texto. Sobre a alternativa E, essa sim é uma alternativa que pode ser eliminada depois da primeira leitura do texto. Afinal de contas, os únicos familiares que são mencionados no texto são o senhor Timóteo e sua mãe. Assim mesmo, não há nada que favoreça essa ambiência de mistério das relações entre eles, como sugere essa alternativa. E a alternativa D está em desacordo com o texto, porque o foco narrativo desse texto é a empregada doméstica, um foco que não está de modo algum impreciso, pelo contrário, pelo sentido do texto, nós percebemos que a empregada é categórica e precisa no que ela descreve. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, uma palavra final sobre essa questão. Não se trata de uma questão que seja possível ter o gabarito sacado depois da primeira leitura. Um momento em que o candidato tem nessa questão apenas uma das que ele precisa ler e avaliar o grau de dificuldade. Mais tarde,
quando chegar o momento de se resolver mesmo a questão, ele vai fazer uma leitura atenta e cuidadosa e aos poucos vai perceber tudo aquilo que nós comentamos. E se esse candidato for esperto, vai conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes. E com isso vai ter mais tempo para resolver o resto da prova, inclusive para fazer a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.